Então, pessoal, nessa aula vamos continuar aí na nossa sequência de vídeos sobre inversores de frequência, tá? Na última aula eu falei sobre o controle escalar, que é o controle V/F, tá? Que controla a tensão de forma linear em relação à frequência. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar na descrição, tá? Para quem quiser assistir. E nessa aula vamos falar um pouco sobre a estratégia de controle vetorial, tá? O controle vetorial, ele é bem diferente do controle escalar, tá? Ele é um outro tipo de algoritmo que roda dentro do CPU do inversor de frequência, que basicamente utiliza de vetores espaciais para conseguir controlar a corrente elétrica, né? Que é essa corrente de entrada aqui do circuito do motor, que é essa corrente 1. E ele consegue basicamente controlar, né, decompor essa corrente 1 e controlar de forma independente essas duas correntes aqui, ó, IM e a corrente 2. Se a gente voltar aqui no modelo equivalente do motor, tá? A corrente que entra aqui no estator aqui, tá? Ela é essa corrente I1 aqui, e essa corrente I1 ela se subdivide em duas partes, a corrente de magnetização, que é essa daqui que cai aqui, e a corrente de rotor referenciada ao lado do estator, que é essa corrente 2. Então na aula passada eu falei para vocês do problema, né, do controle escalar, que ele não consegue controlar muito bem a velocidade aqui, nessa região de baixas velocidades, né, porque a questão da frequência, né, acontece que a questão da frequência ela derruba muito essa reatância aqui, derrubando a queda de tensão em cima dessa reatância, né? Essa reatância ela acaba ficando da mesma ordem de grandeza dessa resistência, e isso em operação normal, em operação de frequência nominal, isso não acontece, né? Essa reatância de magnetização ela tende a ser muito maior do que essa resistência em impedância série. Só que em operação de baixas frequências, né, como a reatância ela é dependente da frequência, né, porque ela é 2π FL. Se eu diminuo muito a frequência, esse cara aqui cai muito e fica da mesma ordem de grandeza da resistência, logo essa queda de tensão aqui em cima desse R ela é muito significativa, ou seja, com uma tensão baixa aqui no ramo de magnetização eu tenho uma corrente baixa e consequentemente o fluxo cai. O controle vetorial ele é uma estratégia bem mais inteligente, ele consegue, através da aplicação de vetores espaciais, tá? Que eu já expliquei isso numa outra aula o que é, vou deixar na descrição para quem quiser assistir a minha aula de vetores espaciais, mas ele consegue basicamente, né, através da transformada de Park, ele decompõe essa corrente I numa componente de eixo direto e uma componente de eixo em quadratura, que na vida real a gente chama de IM e a gente chama de I2, tá? Então, se ele consegue manter esse M aqui constante mesmo para baixas rotações, tá? Então ele consegue manter o fluxo magnético constante para qualquer operação, logo ele consegue manter esse torque aqui, né? Que para o inversor escalar aqui tende a cair, o vetorial ele consegue manter constante aqui, mesmo para velocidade zero, tá? Então essa que é a estratégia do controle vetorial, é decompor a corrente elétrica de entrada do estator I1, tá? Nesses dois caras aqui, e controlar individualmente cada um deles. O IM ele mantém constante sempre, tá? Para toda a operação da máquina, para não perder fluxo, e o I2 ele vai variar de acordo com o torque, né, que a carga precisar e demandar no eixo, tá? Então basicamente essa que é a estratégia do controle, e é por isso que ele consegue controlar tão bem, né, o torque das máquinas mesmo em velocidades baixas. O controle vetorial ele exige que eu faça um startup auto-orientado, tá? Que é basicamente a parametrização inicial que eu vou fazer no inversor, onde eu vou informar na IHM dele, né, todos os dados de placa aqui do meu motor que ele vai acionar. Porque o inversor ele não consegue reconhecer sozinho, né, os parâmetros do motor, não é só eu ligar o inversor do motor de qualquer forma e mandar ele controlar o torque. Não, o inversor precisa conhecer as características de placa, né, de tensão, corrente, rotação nominal do motor, frequência nominal, para que daí ele consiga, né, saber o quanto de corrente ele tem que injetar e conhecer, né, estimar ou medir a corrente de magnetização que o motor ele vai ter, e assim conseguir o controle efetivo de torque, tá? Então a gente tem que ter muita atenção na hora de parametrizar, de colocar os dados do motor, porque se eu colocar algum dado errado, né, o inversor vai achar que ele está acionando um motor diferente, né, do que os dados de placas do motor que eu quero acionar. Isso pode causar alguns problemas, né? Desde ele não conseguir controlar direito o motor até a queima do motor, né? Se eu colocar o motor que ele tem uma potência maior do que ele realmente tem, o inversor ele pode injetar uma corrente maior e pode queimar as bobinas do motor. Então tem que ter muita atenção aqui e parametrizar, né, nessa etapa aqui do startup aqui, que é a primeira etapa, eu tenho que ter muita atenção de colocar todos os dados de placa corretos aqui do meu motor. E se depois eu quiser utilizar esse inversor em outro motor, eu tenho que fazer de novo esse dado aqui e colocar todos os dados do meu novo motor aqui, né, e carregar ele para o inversor, tá, pessoal? O controle vetorial ele pode se dar de duas formas, tá? O controle vetorial sensorless, né, que é o sem sensor, que é um controle em malha aberta, que consegue controlar muito bem o torque, mas não controla a posição angular do eixo aqui. Agora, se eu precisar de um controle mais preciso, né, que além do controle de torque eu preciso conhecer a posição angular do eixo, eu posso utilizar esse encoder aqui, né, gerador de pulsos, que vai estar acoplado aqui no eixo do motor,
e esse encoder ele vai me dizer, né, através de uma realimentação, ele vai realimentar o inversor e informar em que posição o eixo está, né, e se esse eixo estiver numa posição diferente do que foi parametrizado aqui no setpoint, o inversor joga um comando, né, joga os comandos aqui de tensão aqui para o motor voltar para a posição original dele, para a posição de setpoint, tá? Então, basicamente é isso daqui, depende do que tu vai precisar. Se tu precisar de uma aplicação além do torque, tu precisa controlar a posição do eixo, então tu vai utilizar esse modelo aqui com o encoder. Agora, se só o controle do torque for preciso, então não precisa saber a posição do eixo, tu pode utilizar esse cara aqui em malha aberta, sem sensor, tá? Aqui do lado tem um quadro que compara, tá, a precisão na velocidade torque e sincronismo com precisão para os três inversores, né, para o inversor escalar e para o inversor vetorial, primeiro sem sensor, né, aquele o sensorless, e depois o com encoder, que é esse cara aqui. Então percebam que a precisão na velocidade no modelo com encoder ela é muito maior, tá, então ela é de 0,01% de precisão. Controle do torque no inversor escalar ele não é disponível, né? Lembra que eu falei na aula passada que ele não é muito bom para controle, né, de torque, principalmente em baixas velocidades. Já o inversor vetorial, independente de ele ser com ou sem o sensor, né, com o encoder, ele consegue controlar o torque, como eu falei, mas para mim ter uma posição mais precisa, né, da posição, um feedback mais preciso da posição angular do eixo, eu preciso necessariamente aqui do modelo com encoder, tá? É basicamente isso que essa tabela me diz aqui. Ainda tem a questão da rotação máxima, né? Isso é uma coisa que eu não escuto muitas pessoas falar, mas geralmente tu não pode colocar a velocidade que tu quiser assim, no teu motor, tá? Por exemplo, tu quer trabalhar acima da velocidade nominal do motor, existe um limite, tá? Um limite que tem a ver com a questão mecânica, né, do motor, né? Se eu girar ele muito acima da velocidade, eu posso causar algum problema, né? Ele vai vibrar acima do que ele foi projetado para vibrar, né, na operação nominal. Isso pode ocasionar algum problema de ordem mecânica do motor, tá? Um problema no mancal, no rolamento. Então existe uma velocidade de rotação máxima, né, que é recomendada por essa tabela aqui, que é de um compilado técnico que eu tenho da VEG, tá? Se alguém quiser isso aqui, depois é só deixar o e-mail nos comentários. Mas basicamente ele me mostra aqui a rotação máxima em RPM para operação segura de motores assinados por inversores de frequência. Então, de acordo com a potência do motor e com o número de polos que ele tem aqui, ele me dá uma rotação máxima em RPM aqui para o qual eu posso utilizar no meu inversor de frequência, tá? Então, a rotação mínima é zero, né? A rotação abaixo da velocidade nominal não tende a causar nenhum problema mecânico, porque ela não vai fazer o motor vibrar tanto. Mas para velocidades acima da nominal, eu tenho que me preocupar com isso daqui, né? Com a questão mecânica. E aí eu tenho essa tabela aqui que me diz, né, o quanto eu posso elevar a velocidade do motor em função da potência e do número de polos dele, tá? Então, pessoal, acho que nessa aula era isso, tá? Eu talvez futuramente me aprofunde um pouco mais nessa questão da matemática, né, do controle vetorial. Eu ainda estou estudando isso por enquanto. Para quem quiser entender um pouquinho melhor, né, como é que o controle vetorial funciona, eu vou deixar minha aula onde eu falei um pouco sobre a transformada de Clark, de Park, né, que são muito utilizadas na lógica do algoritmo do controle vetorial. Se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Então, até a próxima aula. Obrigado a quem assistiu. Valeu!